Seja bem-vindo ao Clube da Bíblia, trabalho que nós estamos iniciando hoje, com estudos bíblicos. Começaremos pelo livro de Êxodos. Caso você ainda não faça parte do nosso grupo, do nosso Clube da Bíblia, nós temos um grupo no WhatsApp. Deixe o seu nome, o seu contato no comentário e eu mesmo vou adicionar você no grupo, tá bom? Quero convidar vocês todos para que possamos estar em mãos aí empunhados com caderno, caneta, Bíblia, marca-texto, para que nós possamos, capítulo após capítulo, aprendermos juntos. O objetivo aqui não é fazer um grande estudo rebuscado, mas conhecer um pouco mais da história da Bíblia, conhecer um pouco mais e também fazer uma análise para os dias que vivemos e aplicar tudo isso na nossa vida. A Bíblia é a chave que abre todas as portas da vida. Então vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as vezes que nos reunimos aqui, agora em diante será um capítulo por dia, você já leia o seu capítulo antes de abrir a Bíblia, antes de abrir o vídeo, porque nós já estaremos prontos aqui somente para estudar e argumentar alguns fatos sobre o que aconteceu, certo? O vídeo será bem direto, sem cortes e bem natural. O grande boom aqui não é fazer muitas edições, mas de fato podemos divulgar um trabalho, divulgar a Bíblia e conhecermos um pouco mais sobre a palavra, tá bom? Então vamos lá. A Bíblia começa nos falando do fim da geração do povo de Jacó, José do Egito, e vai falando sobre aquela outra geração que vem após. E vai nos dizer também de três maneiras que é importante a gente saber. Vai nos dizer sobre os israelitas, vai dizer ora sim, e ora os hebreus. Esse povo é o povo judeu, certo? Esse povo é o povo judeu que estava no Egito. Também vai nos dizer que o rei que subiu ao trono no Egito, ele se sentiu ameaçado pelo povo hebreu que crescia em grande número e muito rapidamente. E quanto mais esse povo crescia, mais assustado o faraó ficava. Então o faraó, assustado com tudo isso, começou a oprimir, começou a pesar a mão sobre os trabalhadores israelitas, sobre os trabalhadores hebreus. E quanto mais eles eram oprimidos, mais fortes e em maior número eles ficavam. De fato, um povo que historicamente sempre foi muito fecundo. E aqui nos mostra já um grande sinal de que toda vez aquele que é grande e provado, grandes graças alcança. Então Deus sempre agindo dessa maneira conosco, através das provações, nos trazendo grandes frutos para a nossa vida. O rei do Egito, para dar fim no crescimento do povo hebreu, ele determina as parteiras que não fizessem, que quando fosse o parto de um menino, matasse imediatamente, mas quando fosse o parto de uma menina, poderia deixar viver. E as parteiras temeram a Deus em seu coração e não queriam cometer tal ato, de forma que, quando foram indagadas pelo faraó, de por que elas não seguiram o que o faraó solicitou, elas informaram ao faraó o que realmente acontecia. As mulheres eram tão fortes que antes que elas chegassem para ajudar a dar à luz, os filhos já nasceram. Então Deus dava essa graça. Eles continuavam crescendo mesmo em meio às provações. O faraó então, por fim no capítulo 1, ele ordena que todos os filhos homens sejam lançados ao rio. Todos os filhos homens sejam atirados no rio Nilo. Vocês vão ver, às vezes, eu olhando para o lado, aqui é porque eu faço uma colinha para eu poder ir lembrando, tá bom? E
E aí já começa a acontecer algo que não tinha como fugir. As meninas poderiam viver, mas todos os homens teriam de ser lançados no Rio Nilo, sem nenhuma escapatória de vida para eles. Porque se só sobrevivessem as mulheres e não tivessem homens, o povo hebreu já não conseguiria mais crescer. Então nós enxergamos aqui já uma história de opressão, de um povo oprimido e de um opressor. Um detalhe importante lembrar o significado da palavra Israel. Um dos significados da palavra Israel é aquele que luta com Deus. Às vezes na palavra a gente vai encontrar sim um embate de vontade com a vontade de Deus, mas agora a gente já começa a ver uma prefiguração aqui acontecendo de que Deus vai lutar junto de Israel com esse povo oprimido. Os homens são lançados ao Rio Nilo e as mulheres poderão sobreviver. A gente se vê no capítulo 2. Seja bem-vindo ao Clube da Bíblia.